Cotidianamente, quando falamos de consumo, logo nos vem à cabeça bens e produtos adquiridos em shopping centers e outros pontos de venda. O programa Marketing e Comunicação traz nesta edição uma reflexão diferente. O direito dos consumidores junto aos serviços prestados pelo Estado ou por ele delegados. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, diz o seguinte: a Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. O programa Marketing e Comunicação recebe hoje dois convidados vindos de São Paulo, os professores Paulo Sérgio Feus, coordenador do curso de Direito da Faculdade de Rio Branco, e a professora doutora Angélica Carlini, professora de Direitos Humanos da PUC de Campinas. Nós vamos tratar no programa hoje a questão do consumo sob a ótica do direito, dado o evento realizado pela OAB em Curitiba, que trouxe os nossos convidados até aqui. Professores, obrigado por atender o nosso convite. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Falar alguma coisinha aí útil. Tá certo. Professora Angélica, como é que nós podemos... O nosso programa, via de regra, trata de questões de consumo e pessoas que têm condições de consumir. Como é que nós fazemos a leitura desse mercado de consumo de uma população, de uma massa gigantesca de cidadãos que não tem condições de consumir? Essa é uma questão muito importante para a gente discutir na atualidade, porque tem uma massa de cidadãos que não consomem de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu prazer, como nós podemos consumir muitas vezes uma televisão, uma geladeira, uma roupa, para nos dar prazer, para nos dar um pouco mais de comodidade. Mas esse cidadão que não tem acesso a bens materiais porque não ganha para isso, de alguma forma é obrigado a consumir eletricidade, é obrigado a consumir água e esgoto, é obrigado a consumir transporte e mais. Consome um transporte, uma saúde, uma educação, obrigatoriamente, que não é de boa qualidade, porque o Estado não fornece de boa qualidade e não tem meios de exigir que ela seja de boa qualidade. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: nós, classe média, onde eu me coloco, quando a gente não consome alguma coisa de boa qualidade, a gente compra outra. Então, se eu vou na saúde do SUS e não me atende, eu compro saúde privada. A educação não me atendeu, a saúde pública, eu compro educação privada. Tá, e o pobre? E o miserável? Esse não tem opção, ele não tem para onde correr. E aí acaba acontecendo uma coisa muito perversa. Nós, classe média, a classe abastada, a gente sai da discussão. Porque, na verdade, aí não tem nenhuma relação com o Estado. Nós temos dois momentos de relação com o Estado. O momento em que a gente vota e o momento em que nós pagamos impostos. Fora isso, não temos nenhuma relação com o Estado. A prefeitura, às vezes, os funcionários da prefeitura, eu sou da cidade de Campinas, a prefeitura, às vezes, o funcionário faz greve e eu nem percebo. Porque eu não uso o transporte coletivo, porque eu não uso a saúde do posto de saúde. Então, a gente se afasta da reivindicação por melhoria. A gente não integra mais, a sociedade civil não é mais a mesma. Ela não caminha junta procurando melhoria. E essa é uma questão importante para o marketing. Porque esse consumidor que não consome, que é mal atendido, muito provavelmente faz falta no mercado. Como é que a gente pode inseri-lo no mercado? Acho que é o grande desafio, né? Tá certo. Professor Feus, Pois não. a professora Angélica comentou agora conosco de serviços, na verdade, prestados pelo Estado. Habitualmente, nós tratamos de questões privadas, né? E aí tem a opção de buscar um concorrente. Mas o que um cidadão faz quando não tem atendido as suas reivindicações, as suas necessidades, num serviço de água e esgoto, num serviço de telefonia, num serviço que ou é atribuição do Estado ou foi delegado pelo Estado? O que um cidadão desse deve fazer para recorrer aos seus direitos? Bom, tecnicamente, ele teria aí, primeiramente, fazer uma reclamação direta no próprio Estado, na própria concessionária que está prestando o serviço. Pode procurar o PROCON. O PROCON tem feito um grande atendimento, nos maiores índices reclamatórios do PROCON de São Paulo, ele faz 1.000 atendimentos dia. O grande número de reclamações, não sei dizer porcentagem, mas grande parte delas se destina a concessionários de serviço público. O PROCON não tem poder tutelar de obrigar aquela empresa a fazer algo, mas ele pode multar, então isso inibe um pouco essas empresas nesse sentido.
E, por fim, buscar o judiciário, né? Buscar aí a tutela judicial, aí os juizados especiais, como uma fonte. Mas não, isso é tecnicamente, você tem que pensar o seguinte, existem pessoas que estão num patamar que não conseguem exercer o direito. Isso é um ponto que a gente tem que deixar assim marcar, quer dizer, não existe para um cidadão assim que não tenha uma concepção de cidadania, como ele reclamar. Muitas vezes ele não tem estrutura cultural para fazer esse tipo de reclamação. Tá certo. É possível compreendemos esse momento como atribuindo o direito à nossa necessidade de termos direito? Porque nós vivemos hoje, pelo menos isso é dito pelos juristas, pelos políticos, um Estado democrático de direito. Isso é fato ou isso é um mito? Eu gosto muito de uma reflexão feita pelo professor Fábio Nadal, que é doutorando lá da PUC de São Paulo e meu colega lá na PUC de Campinas. Ele escreve uma obra chamada O Mito da Constituição, e eu tenho a impressão que ele resume bem uma angústia, uma inquietação que é de todos nós juristas. Nós temos uma Constituição que é considerada a Constituição cidadã. A Constituição é moderna, ela dá direitos ao cidadão, ela vem num momento de reconstrução histórica democrática. E passados quase 18 anos, ela faz 18 anos agora, em 5 de outubro de 2006, passados quase 18 anos, a gente se pergunta, o que dela se efetivou? E quando a gente vê o estado do país hoje, a violência, especialmente lá no nosso estado de São Paulo, quando a gente vê a corrupção, essa não é privilégio nosso, essa é em todos os estados do país, em especial lá na corte, lá em Brasília, quando a gente se defronta com tudo isso, com o serviço público tão precariamente prestado, ainda aqui no Paraná, ainda aqui em Curitiba, um lugar excepcionalmente maravilhoso, mas ainda assim você tem problemas com a prestação de serviço público, a gente se pergunta, o que se efetivou dessa Constituição passados os 18 anos? A primeira grande inquietação, a segunda grande inquietação, como fazer para efetivar? Nós temos que mudar a justiça, com certeza. O Poder Judiciário, me desculpe, mas nós vamos ter que fazer uma cirurgia que não seja plástica, mas uma cirurgia reparadora, efetivamente, para transformar o judiciário acessível. O cidadão tem que saber onde está o judiciário, poder ir lá, e o judiciário não ser um castelo dos sonhos de quem pode pagar, né? Feudo, você comentou agora da questão de algumas instâncias, alguns órgãos de atendimento ao consumidor, o PROCON, os juizados especiais. Há um problema anterior a esse, que é a dificuldade de acesso das pessoas ingressarem terem custas processuais, de terem demandas que duram 5, 10 anos, eu não sei qual é a média hoje de uma sentença, de uma causa dessas, mas isso é ter à sua disposição o direito, a justiça? Olha, o judiciário não recebe a nível Brasil nem 10% dos problemas que existem na sociedade. Quantas vezes você por dia tem lesado um direito, um problema, e você não procurou o judiciário? Eu não procurei o judiciário, a Angélica não procurou o judiciário, e o cidadão também não procurou. Mas o judiciário tem que estar de portas abertas. O problema hoje é que assim, existem pessoas que estão num estágio abaixo da linha da pobreza, que não conseguem ter dinheiro para comprar o sapato para vestir ao pé, colocar no pé, para ir no fórum, no juizado itinerante, nessas operações aí poupa-tempo, enfim. São situações que, de certa forma, isso o Estado não está cumprindo o seu papel. Isso realmente o Estado não está cumprindo o seu papel e, de certa forma, nos deixa assim deprimido, porque você fala assim, deveria essa pessoa ter esse acesso. Agora, daí eu falo o seguinte, bom, e se tivessem acesso, o judiciário não estaria preparado com a estrutura para superar tudo isso que deveria estar no meio. Será que a culpa não seria também da sociedade? Porque também, será que a gente não conseguiria resolver os problemas sem precisar do judiciário? Porque, de certa forma, nós estamos pedindo o quê? É um problema de competência, quer dizer, eu tenho um problema com a Angélica e eu não consigo resolver com ela, então eu tenho que pedir para um terceiro, para o Estado vir intervir nessa situação. Então, tem muitas situações que estão no judiciário que não deveriam estar e outras situações que deveriam estar no judiciário que não estão. Esse, para mim, é... Quando você fala da questão do judiciário, dessas dificuldades que ele tem, isso é tanto do ponto de vista de infraestrutura ou isso vai além, uma questão cultural? Eu acho que são os dois, infraestrutura e cultural. Hoje você pega aí um magistrado, o volume de processos que ele tem para despachar é algo assim anormal. Então, querer que um juiz de direito, uma pessoa capacitada, preparada, estudou para estar naquele local e
tem a condição de resolver tudo da melhor maneira possível, com a quantidade de processos que chegam a ele hoje, é exagerado. O judiciário tinha que se preparar de uma forma melhor. Não sei se então precisaria ter mais juiz? Sim, mas não só isso. Eu acho que alguns tipos de processo, alguns procedimentos deveriam ser alterados, algumas situações deveriam ser alteradas. Eu vou dar um exemplo bobo aqui para a gente. Você pega, por exemplo, assim, nós temos aí ações de despejo por falta de pagamento. Então a pessoa contratou, então a pessoa ingressa com uma ação, o outro vai ter, um processo desse demora 1 ano e meio, sendo que poderia ser resolvido em um dia. Bastaria ele levar, o juiz chamar, escuta, você pagou aluguel? Não pagou por quê, hein? Eu não paguei por isso, então, tem alguma razão para não pagar? Não. Não tem, então, olha, meu senhor, o senhor tem aí 60 dias para desocupar o imóvel dessa pessoa, que o imóvel é dela, não é seu, enfim. São situações que se alastram na justiça que poderiam facilmente serem resolvidas se tivesse um tribunal assim que fosse de conciliador, se a justiça tivesse um parâmetro de conciliação antecipada e que, de certa forma, também, se não desse o resultado da conciliação, fizesse aí o julgamento antecipado, porque não prescindiria de mais provas. Diferentemente de outros processos que trariam, que teriam que ter provas, evidências, enfim, para continuar. Tá certo. Angélica, nos diga o seguinte, o nosso Código de Defesa do Consumidor, parece ser uma conquista do povo brasileiro, está completa nesse ano, acredito que 15 anos. Que benefícios, que vantagens, que conquistas esse código traz ao cidadão, né? Não só como consumidor, mas um cidadão, sobre a ótica pública e privada. Né? Até que ponto as empresas, as instituições privadas se adaptaram a essas exigências e as instituições, os entes públicos? Eu não tenho números fiéis, mas uma parte expressiva das empresas privadas desse país fez a lição de casa. Eu costumo dar um exemplo em sala de aula para os meus alunos em relação à embalagem. Quando eu era pequena, já faz um bom tempo, as embalagens não continham nenhuma informação. Hoje as embalagens dizem até se é glúten, se não é glúten, se você pode consumir e tal. Uma boa parte das empresas fizeram efetivamente a lição de casa. Outras não fizeram. Algumas não fazem no mundo todo. No mundo todo elas disponibilizam produtos com problema, produtos que podem causar danos ao consumidor ou que não atingem as expectativas do consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, que é um código tido como um dos mais modernos do mundo, e essa não é opinião minha, não. Essa é a opinião de um jurista como Rubem Stiglitz, por exemplo, que é um jurista argentino, e que diz, olha, a União Europeia não senta para fazer suas diretivas sem contar com o Código de Defesa do Consumidor brasileiro em cima da mesa. Ele já assistiu essa cena e traduziu isso para nós num congresso recentemente em Gramado. Então, ele é tido e havido como um código moderno, e tem funcionado. Mas acaba esbarrando na questão pública pelo fato do Estado não ter feito a lição de casa. Não fez na educação, não fez na saúde, não está fazendo na Previdência, não fez a lição de casa. E na questão privada, esbarrar nessa problemática do judiciário que o Feus colocou tão bem, colocou de uma forma tão apropriada. Uma cidade como São Paulo, eu cito o exemplo lá do meu estado, um estado com 40 milhões de habitantes, uma cidade com 14 milhões de habitantes, 14, 15 milhões de habitantes, não tem ainda juizados especiais para relações de consumo. O que já existe em outras cidades. Belo Horizonte, por exemplo, tem. São Paulo não tem. Por que não tem? Tinha que ter. Desafogaria com certeza o judiciário e efetivaria a aplicabilidade do código, transformando o código em alguma coisa para além de ser perfeito, ser efetivo. Feus, eu te pergunto o seguinte, primeiro se você concorda com a opinião da professora Angélica, e a segunda no caso de você ter, e isso é um episódio que eu vivi, dificuldades com o PROCON, existe o PROCON do PROCON? Vamos lá, vamos responder em duas partes. Eu concordo com a professora e acrescento algum ponto. O Código de Defesa do Consumidor, ele deu certo graças à imprensa. A imprensa tem um papel fundamental, a informação tem um papel fundamental. A imprensa gosta de 5 assuntos hoje, a meu ver, resumidamente, desculpa a impropriedade, mas é que eu percebo. Ela gosta de futebol, tanto é que todos os jornais do Brasil têm um caderno só de futebol. Ele gosta de Estado, política, corrupção, crimes, então, e gosta de relação de consumo.
gosta de falar, a empresa tal não está cumprindo isso. Então, de certa forma, fazendo isso, a imprensa levou o Código de Defesa do Consumidor para a boca do povo. Acabou disseminando. Ela disseminou. Tanto é que a Rede Globo, no Fantástico, que dizem que é o programa dela de maior audiência, tem lá um programa que é o Imetro, todo domingo, fala nesse programa. E assim por diante, quer dizer, tudo que os órgãos públicos em relação de consumo fazem, a imprensa está em cima e divulga, enfim, acaba tendo os principais jornais de São Paulo, não acredito eu que em Curitiba também, tem lá uma coluna de defesa do consumidor. Então, isso fez com que também o Código trouxesse um aculturamento novo na sociedade. Então o Código trouxe, não está perfeito, não. A maior falha para mim hoje da aplicação do Código está no judiciário mesmo, os juízes, a falta de um judiciário especializado em consumidor, como se tem na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho é implacável. Os patrões têm medo da Justiça do Trabalho. Usam até, eles falam até a falar, não, lá só protege, não é que lá só protege, lá é uma justiça especializada. Do mesmo jeito que deveria ter na relação de consumo. Uma vez uma palestra de um procurador, perguntaram para ele se precisava mesmo ter uma justiça especializada de consumo. Ele falou assim, olha, eu faço por dia, resumidamente, né, eu faço por dia mais de 10 relações de consumo por dia. E me separei 3 vezes só. Me casei, e tem uma justiça especializada de família, e não tem uma justiça especializada de consumo. Agora, quando o órgão de consumidor, quando um órgão público falha, você tem um sistema da administração, que você vai ter que se socorrer, ou do judiciário para coibir a administração de falhas, se o PROCON não está fazendo, ou então um sistema de corregedoria, quer dizer, se aquele servidor não lhe atendeu, denunciá-lo para que, afim, ele possa cumprir para qual serviço ele foi contratado. Tá, ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Tá. O programa Marketing e Comunicação volta em instantes. Até já. Doenças como Parkinson, tuberculose ativa, AIDS, cegueira, câncer podem deixar a pessoa incapacitada para o trabalho. Por esse motivo, profissionais da área de saúde do Hospital de Clínicas resolveram editar o Manual de Orientação dos Direitos do Cidadão. O manual traz dicas com relação à liberação do Fundo de Garantia, PIS, FGTS, isenção tarifária, entre outros direitos que o paciente tem. Os interessados devem entrar em contato com o Hospital de Clínicas, fone 3360-1800, ramal 6627. Falar com assistentes sociais Mônica ou Patrícia. Se você é empresário e quer ajudar nessa campanha, estamos precisando de patrocinadores para que possamos elaborar mais manuais. O programa Marketing e Comunicação recebe hoje em seus estúdios 2 advogados para falar sobre direitos humanos e relação de consumo. Os nossos convidados de hoje é o Dr. Feus, professor de São Paulo, da Faculdade de Rio Branco, e a professora Angélica, da PUC de Campinas. Professora Angélica, até que ponto o consumo é tido como uma construção de identidade? Essa é uma questão que vem sendo muito discutida e que a gente precisa refletir sobre ela. O consumo hoje é realmente uma forma de nós construirmos a nossa identidade. Antigamente, no início do século XX, ainda da década de 20, década de 30 do século passado, nós construímos a nossa identidade muito de uma forma social, as nossas relações familiares, as nossas relações de vizinhança, o clube que nós frequentávamos, a igreja que nós frequentávamos, a opção religiosa que tínhamos, nós éramos o filho do fulano de tal, nós éramos o aluno da escola tal, enfim, havia uma construção de identidade mais atomizada. Hoje não. Hoje a nossa construção de identidade se perdeu desse foco e ela se faz pelo consumo. Nós nos reconhecemos por consumirmos as mesmas coisas. Eu encontro pessoas que olham sorridentes uma para a outra e falam assim, eu tenho um carro igual ao seu. E aquilo aproxima as pessoas. Nós, advogados, por exemplo, gostamos de consumir as mesmas formas de educação, somos mestrandos por uma universidade tal, ou doutorandos por uma universidade tal. Eu somos doutorando pela PUC de São Paulo, então a gente se identifica pelo consumo. E quem não consome se identifica como?
E quem consome só o essencial, o básico necessário para a sua vida, para a sua sobrevivência, se identifica como? Então esse é um problema sério, porque nós estamos construindo uma sociedade em que algumas pessoas não se identificam conosco e nós não nos identificamos com elas. E pior, isso é também uma forma de foco de violência, porque no momento em que o indivíduo diz, para eu parecer bacana, eu preciso ter o tênis tal, para eu parecer bacana, eu preciso ter a calça tal, e eu não tenho acesso, então eu vou tomar do outro. Até porque o consumo vai tirando o nosso valor moral. O consumo vai tirando o nosso valor mais espiritual, podemos chamar assim. Quem de nós, diante de uma televisão de plasma de 42 polegadas, se pergunta, eu preciso efetivamente disso para ser feliz? A gente estava conversando agora há poucos instantes, Curitiba, uma cidade tão evoluída, né? A capital mais festejada de todo o país, e linda mesmo, merece tudo isso. A capital ecológica do país vai passar por um racionamento de água. Mas é porque não chove? É porque não chove? Ou é também porque tem gente lavando calçada, tem gente botando toalha para lavar todo dia, quando na verdade não precisa, tem gente cuidando de planta de uma forma extremada, de jardim de uma forma extremada, quando não precisa disso? De que maneira nós que podemos consumir, estamos construindo uma identidade de consumidor consciente? Eu vejo gente consumir coisa que não vai usar, evidentemente não vai usar. Nós estamos diante de uma patologia social chamada consumismo. E nós precisamos nos ater a ela, precisamos pensar sobre ela e precisamos aprender a falar não. Também é uma forma de evitar insatisfação social. A gente consumir menos. E isso não tem prejuízo para a indústria, não tem prejuízo para a empresa, não. Pelo contrário. Fios, com relação a essa questão pegando um gancho da professora Angélica, dessa questão do nosso comportamento, das nossas atitudes com relação a consumo, né? O uso racional dos nossos bens limitados. O governo, seja ele na esfera que for, municipal, estadual e principalmente na União, o Estado, gasta fortunas, verdadeiras fortunas com comunicação. Isso, via de regra, para promover ações que gostaria de estar fazendo, enfim, que fez. Não seria muito mais útil nós usarmos esses recursos para educarmos a população com atitudes como essa de racionamento, de práticas mais civilizadas? Olha, com certeza. Eu acho que o governo tem um poder todo do Estado centralizado na mão do Executivo nessa questão e que poderia facilmente levar a educação a consumo para toda a sociedade. De uma forma até mesmo compulsória, porque a telecomunicação é uma concessionária do governo. Tanto é que quando ele quer fazer o horário dele de uma mensagem política, é usado, ele determina e as emissoras em canal aberto acabam aí obedecendo, que atinge aí, e as rádios, que atinge aí um grande número aí de pessoas. Então ele deveria utilizar também desse circuito para conscientizar a sociedade em todos os sentidos, não só do consumo sustentável, combate ao consumo pirata, quer dizer, hoje em dia você tem uma grande comunidade de pessoas, até mesmo de nível bom, que adquirem produtos pirateados. Tamanha é a diferença de preço entre um produto pirateado e um original. Que isso inflama uma indústria de crime, contrabando, enfim, uma série de fatores, e além de outras atitudes. Então, eu acho que deveria o Estado, quer dizer, o povo, não adianta só o Estado fazer, eu acho que a conscientização da sociedade é importante, eu acho que é mais importante até do que a atuação do estatal. Angélica, quando a gente fala de consumo, a gente pensa em bens que são, como você mesmo disse, desejados, mas hoje a gente vê uma relação indo um pouco mais para trás. Eu não vejo mais, e isso sempre foi atribuído ao marketing, uma necessidade de consumo para realizar desejos, para satisfazer desejos. Nós estamos indo cada vez mais na esfera da necessidade, daquela coisa ainda primitiva, fisiológica. O que o Estado ou a iniciativa privada pode fazer para suprir essas necessidades que são cada vez mais prementes na nossa sociedade? Eu tenho a impressão que a gente precisa construir uma democracia participativa, coisa que nós não temos. A nossa democracia, como eu disse lá no primeiro bloco, ela praticamente se esgota no voto.
Eu voto, passo uma procuração em branco para um deputado, para um vereador, para um prefeito, para um governador, para um presidente, e depois não tenho acesso, eu não tenho meios de checar o que ele está fazendo com aquela procuração que eu passei. Nessa medida, nós não conseguimos, por exemplo, no assunto agora anteriormente tratado, a questão da educação para o consumo, nós não conseguimos dar palpite como cidadãos enquanto o governo deve gastar. Nós não conseguimos dar palpite como cidadãos enquanto o governo deve disponibilizar para fazer isso efetivamente, ou seja, construir cidadania a partir do consumo. E o consumo tem sido, com certeza, a nossa principal preocupação. Como eu disse anteriormente, a saúde, a educação, a questão da segurança. Nós, por mais que a gente queira consumir segurança privada, e a classe média tem consumido muito, índices explosivos de consumo de alarme, empresa de segurança, carro blindado, que é caríssimo, e tem um consumo explosivo, teve um consumo explosivo nos últimos tempos, mas em algum momento você precisa do Estado para te defender, você precisa da polícia militar, você precisa da polícia judiciária para investigar, enfim, quer dizer, não é tudo que você pode suprir. O que eu tenho a impressão é que hoje, muito mais do que é polêmico, eu sei, e deixo a bomba aí depois para você descascar nas próximas discussões que forem ser feitas, mais do que partidos políticos, nós precisamos que a sociedade civil se organize. Associações, OCIPs, organizações não governamentais, e que a gente passe a criar uma estrutura de participação. Que o deputado, que o vereador tenha que vir até nós organizados enquanto sociedade civil, e nos prestar satisfação e explicar o que está fazendo. Será que um dia isso vai acontecer? Eu sou uma Dom Quixote embriagada de esperança, entonteada de esperança, uma Dom Quixote pós-moderna, acreditando que, mais do que nós, as futuras gerações vão entender que essa postura de cinismo, disso não é problema meu, nos levou a essa situação de esgarçamento do tecido social, para reconstruir esse tecido social só com a nossa participação. Mas, como eu disse, eu sou uma otimista incorrigível. Continue assim. Se Deus quiser. Feus, nas empresas privadas, pelo menos das médias em direção às grandes, sempre nos oferecem algum tipo de serviço de atendimento ao consumidor, um saque, um CAT, enfim, alguma coisa dessa natureza. Seria sonho imaginarmos que um dia o Estado nos ofereça um serviço semelhante? Eu acho que não. Eu acho que hoje você já tem isso em alguns órgãos estatais. Não em todos, mas você consegue. As ouvidorias, elas têm exercido esse papel. O ouvidor tem um papel fundamental de representar ali a vontade daquela pessoa que está falando e com a conjuntura da empresa pública que está sendo ali mencionada. Claro que muitas vezes não se resolve, então, diferentemente dos saques das empresas privadas. Porque o saque da empresa privada é um órgão preventivo da empresa. É ali que ela fica sabendo se o produto dela está com problema, se ela colocou no mercado 1000 produtos e já teve 20 ligações da mesma área, ela sabe que aquele lote está com problema, então ela vai ter que agir, porque se ela não agir, ela vai perder o cliente. E o Estado não tem essa premência. Então essa é a grande diferença, porque o Estado, o que acontece? Ele não compete com ninguém. Naquilo que ele faz sozinho. Ele tem um monopólio disso. Então, nessa situação, isso é ruim para o consumidor, porque o consumidor, claro, quanto mais pessoas oferecendo, seria melhor para ele poder escolher. Nos serviços públicos, ele não tem essa variedade. Então, ele tem como reclamar. Agora, a reclamação muitas vezes não é a contento. Esses serviços muitas vezes não são bons. Você liga, por exemplo, uma concessionária de serviço público, ela tem um serviço de atendimento. Mas se demora tanto a chegar a pessoa, que muitas vezes você tem que contar a mesma história mais de 10 vezes. A pessoa se irrita, ela bate o telefone, ela vai... Agora, eu vou trazer um exemplo positivo. O PROCON de São Paulo ganhou o prêmio ano passado de qualidade de atendimento. Competindo com Nestlé, competindo com empresas grandes. Quer dizer, um órgão público que atendeu. Isso é manifestação espontânea, hein? Isso foi entrevista em rua, feita pela Bandeirantes, e manifestação espontânea. Ganhou o prêmio de qualidade. Então, quer dizer, existe solução? Existe. Basta ter vontade, basta ter interesse. Então, eu acho que isso acho que hoje, o que o Estado pode fazer para melhorar é ter vontade, vontade política para resolver. Muitas não vai conseguir corrigir todos os problemas de uma vez só, mas eu acho que o encaminhamento tem solução, sim. Há solução? Eu acho que sim. Angélica, conte para nós aquela experiência realizada aquela pesquisa feita pela PUC de Campinas, nas favelas, né, da reivindicação
A pesquisa não é bem da PUC, ela foi realizada no município de Campinas. Sim. O governo que antecedeu a esse, que está agora, ele fez uma pesquisa nas favelas em Campinas, e infelizmente são muitas e são grandes, perguntando o que os moradores queriam que fosse atendido em primeiro lugar, as demandas, das várias demandas sociais. E quando a gente fala isso, a gente pensa em bens de consumo, em coisas que todo mundo gostaria de ter. Foi o que todo mundo pensou, e aí a resposta foi que os moradores queriam que as ruas das favelas e os barracos fossem identificados de alguma forma, ou com o nome de rua, Floriano Peixoto, sei lá, alguma coisa assim, Rui Barbosa, ou com número mesmo. O morador não se incomodava que fosse Rua 8 e ele morasse no número 43, né? Ele não se incomodava, mas ele queria que isso fosse identificado. E aí perguntaram por que, eles disseram, porque isso facilita para você conseguir emprego, isso facilita para você conseguir uma linha de crédito nas Casas Bahia, por exemplo. Pergunta lá, onde é que você mora? Na Rua 8, número 43, fundos. Mas ele tem um lugar. E eles queriam também o zoneamento de CEP, né? De Código de Endereçamento Postal. E aí também, por quê? Porque eles querem receber carta. As pessoas deixaram parentes em outros estados do país e querem receber cartas. E elas têm direito a isso. Quer dizer, então, uma medida simplésima do poder público, uma coisa muito simples que o poder público pode fazer e que dá àquelas pessoas uma outra compreensão da sua própria condição de cidadão. Essa medida, por exemplo, levada em outras pesquisas, conduziu a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, favelas que são municiadas de água, ou se não encanada, mas com tratamento regular por parte de caminhões-pipa, são favelas mais bonitas, porque a população se preocupa em ter flores em latinhas, em recipientes que não usam mais, elas colocam flores. Porque é ilusão achar que pobre tem que ser feio, sujo e malvado, né? A gente tem essa concepção, pobre é feio, sujo e malvado. Não é, não. Muito pelo contrário. O que não tem, muitas vezes, é a condição de se exprimir adequadamente. E quando você dá essa condição, a coisa acontece. E é bom para todos nós, né? Porque nós não somos uma sociedade separada, nós somos todos seres humanos da mesma sociedade. Esse acho que é o principal preceito dos direitos humanos, que nós somos todos iguais. Agora, por que uns são iguais e tem mais, outros são iguais e tem menos? Isso é que nós precisamos resolver. Fios, é possível explicar esse paradoxo? Uma pessoa que quer receber um carnê em casa, no endereço que não existe nome nem número, enquanto, em um outro extremo, nós temos pessoas conectadas em tempo real com o mundo, através da internet, dos seus MSNs da vida. Como é que se explica? Ou é explicável esse paradoxo? Alguém tem que explicar, né? Não sei se eu sou a pessoa mais habilitada para esse feito. Mas o fato é, a grande questão é o seguinte, eu vejo hoje, falamos aqui da Casa Bahia, a Casa Bahia, ela quer o consumidor que não somos nós. Tanto é que a pessoa compra lá sem tentar no cheque, o carnezinho, ela confia naquela pessoa. E os índices de inadimplência são baixíssimos, porque ela tem até uma política, a pessoa perde emprego, vai lá e fala, ela cobra, ela espera a pessoa arrumar um emprego, porque é o consumidor dela. E ela foi com certeza a empresa no setor que mais cresceu, ela expandiu o Brasil afora aí, em lojas. Por quê? Porque ela atinge uma camada de consumo que não era atingida por outras, porque você vai comprar algo, vão pegar teu talão de cheque, vão checar o teu SPC, teu Serasa, enfim, vão ver se teu cheque é novo, teu cheque é velho, você vai em loja em shopping, não, olha, sua conta é nova, enfim, você não pode abrir, quer dizer, as pessoas até criam mecanismos para não vender, restrições. Enquanto que a Casa Bahia não, ela cria mecanismos para vender, ela facilita. Agora, ela não consegue entregar uma geladeira onde não tem endereço, ela não consegue entregar, e aí surge a necessidade. Quer dizer, esse paradoxo é um movimento social. O duro é que muitas desses endereços que não existem, eles foram criados clandestinamente. Então o Estado não estava lá na hora que criou, e não estava lá para coibir. E fechou os olhos, só que ali naquele terreno que foi invadido, começou uma casinha, já virou uma rua, já se instalou uma quitanda, já alguém conseguiu colocar um orelhão lá dentro, e assim foi. E daí pronto, já é um bairro, já é uma rua que vai ter que ter nome, que vai ter que ter... Então, eu acho que daí vem uma política ambiental, de urbanismo, que deveria se ter um fator de crescimento, para que pudesse coibir situações de crescimentos assim, como poderia dizer para você, não é clandestino, crescimentos assim desviados, desordenados, e de certa forma,
que as pessoas pudessem viver em ruas e em praças que o poder público assim fizesse, não que elas o fizessem. Então, quer dizer, acaba acontecendo o fator contrário. Elas criam, depois o Estado vai lá e asfalta, depois o Estado vai lá e faz, depois, agora, se você procurar no guia de endereço, você não vai achar aquela rua. Mas por quê? Porque ela não existia, então ela vai ter que existir. Daí sempre vem o oportunismo, né? Daí vem algum político que lembra o nome da avó dele, que queria pôr naquela rua, e assim vai, né? E vai se criando o fato desse crescimento desordenado. São Paulo é muito assim. Eu em Curitiba eu desconheço, não sei se tem esse fenômeno, mas algumas cidades, assim como Goiânia, por exemplo, não ocorre muito isso. São cidades planejadas, que o crescimento se deu organizadamente. Brasília também tem uma estrutura um pouco melhor de urbanismo. Ok. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, ter tomado o tempo de vocês, e dizer que foi muito rico essa discussão, porque quando nós falamos de marketing e comunicação, nós falamos de consumo, das pessoas que podem consumir, não daquelas que não têm acesso a isso. Então, obrigado. Quando estiverem passando por Curitiba, estamos de portas abertas. Obrigado, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós também, em nome da PUC de Campinas, a entidade que eu represento, também agradeço muito e deixo as portas da universidade abertas. Quem sabe, para um outro momento, a gente juntos lá. Tá certo. Isso aí. O programa Marketing e Comunicação fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá.